Muito bem, queridos, Deus abençoe você, sua casa, sua família. Este amigo que vos fala é o pastor Sérgio, estamos aqui de volta e desta feita para mais uma vez refletir com você algo da parte de Deus. E eu quero saudar você com a graça e a paz do Senhor Jesus. Também convidar você desde já para se inscrever, se porventura você ainda não está inscrito no nosso canal, ativando o sininho de notificações, deixando o seu like, e assim você estará recebendo sempre mais um novo vídeo. Como eu sempre digo, este canal tem um compromisso com você, com Deus e com você de edificar a sua vida com a palavra de Deus, à luz das Escrituras. Nós convidamos você agora para orar conosco. Após estaremos lendo o texto bíblico, do qual estaremos abordando o assunto que Deus estará tratando comigo e com você. Ore comigo. Meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero te louvar pela bênção de mais uma vez poder estar aqui me dirigindo ao teu povo, a esse homem, a essa mulher, esse jovem, essa pessoa que carinhosamente parou um pouco para ouvir a tua voz. Parou para dar atenção não a mim, mas ao Senhor Jesus. Porque essa palavra é tua, Senhor. Nós pedimos a tua bênção da compreensão. Vem, Espírito Santo, fazê-la compreender e tira de sua mente os embaraços e traga a luz para a sua mente. Traga a luz e entendimento para a sua mente, de sorte que ao final desta reflexão ela seja grandiosamente abençoado em nome do Senhor Jesus. Você crê? Diga amém. Graças a Deus. Muito bem, eu estarei lendo um texto bíblico que se encontra em Romanos capítulo 2, versículo 11. Você tem a Bíblia em mãos? Então, por favor, Romanos 2 e 11. O tema da nossa reflexão de hoje é: se Deus não faz acepção de pessoas, por que em Levítico 21, verso 17, Deus seleciona pessoas para servir a Ele? Qual o motivo? Qual a resposta dessa situação em que nos encontramos agora? Porque Romanos diz que Deus não faz acepção de pessoas. Porque em Levítico 21, 17, Deus seleciona pessoas e até caracteriza pessoas que podem ou não servir a Ele. Vamos ler Romanos 2 e 11? Diz: porque Deus não faz acepção de pessoas. Agora volta um pouquinho lá para o Antigo Testamento, 21, versículo 17, que diz assim: fala a Arão, verso 16, disse mais o Senhor a Moisés: falarão, dizendo, ninguém dos teus descendentes nas suas gerações em que houver algum defeito se chegará para oferecer o pão do seu Deus. Pois nenhum homem que houver defeito se chegará, como homem cego, ou coxo, ou de rosto mutilado, ou desproporcionado, ou homem que tiver o pé quebrado ou mão quebrada, ou cor corvado, ou anão, ou que estiver bélida no olho, ou sarna, ou impingens, ou que tiver testículo quebrado. Nenhum da descendência de Arão, o sacerdote que houver algum defeito, se chegará para oferecer as ofertas queimadas do Senhor. Ele tem defeito, não se chegará para oferecer o pão do seu Deus. Você pode dizer amém? Muito bem. Nós
já oramos, né? E agora estamos na dispensação de Deus para entendermos o que a Bíblia vai falar a respeito dessa compreensão de Romanos 2:11 e dessa narrativa aqui em Levítico 21:17. A princípio, eu quero que você entenda que a Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas. Mas quando analisamos Levítico 21, do verso 17 ao 23, nós vamos ver que Deus proíbe pessoas deficientes lhe servir e prestar culto a Ele. Observe, isso aqui no Antigo Testamento. Em Romanos 2:11, a Bíblia é clara em dizer que Deus não faz acepção de pessoas. Só que é importante nós entendermos o contexto do texto. Sempre que você lê um texto, leia o contexto. O que o contexto vai dizer? É que aqui o apóstolo Paulo, ele vem trazer e está tratando de uma grande verdade para o futuro. Que verdade é essa? Ele está dizendo que Deus punirá tanto o ímpio, ainda que ele seja judeu, ou de um outro povo. Deus, certamente, independente da raça, independente que seja da descendência de Abraão, escute, estamos falando de descendência de Abraão, não é? Descendência de Abraão é uma coisa, semente de Abraão é uma outra coisa. Quando eu falo de descendência de Abraão, eu estou falando a continuidade da descendência do povo, da nação de Israel, que descendeu de nosso pai Abraão. Quando a Bíblia fala de semente de Abraão, está falando da fé, está falando da vida com Deus, de uma fé herdada pelo pai Abraão. Então, todos os que são da fé, todos os que estão em Cristo, são sementes de Abraão, são da fé, tá certo? E descendentes de Abraão, no sentido cultural, é justamente aqueles que descendem de judeus, que descenderam da geração de Abraão, Isaque e Jacó, ok? Então, está esclarecido, né? Então, Paulo está dizendo que Deus punirá o ímpio, ainda que ele seja um judeu ou de um outro povo. Deus, porém, honrará o fiel, tá certo? Então, não podemos trazer esse texto para Levítico 21, porque aqui Deus estabelece em Levítico 21, até o verso 13, Deus estabelece critérios, regras para servir conforme nós veremos adiante, tá certo? Então não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Portanto, a gente ter essa compreensão. Os sacerdotes eram representantes das pessoas naquela época. Simbolicamente, traziam consigo a representação, né? No caso da mitra que tinha na cabeça do sumo sacerdote, que era uma coroa de flores, né? Essa mitra, chamada de mitra, representava a santidade e a perfeição plena de Deus, que deveria ser algo visível, tanto no corpo como no caráter do sacerdote. Então você vê que Deus exigia santidade, tanto no corpo, de forma visível, por isso se colocava a mitra, que era uma coroa de flores na cabeça do sumo sacerdote, que representava de forma visível, as pessoas viam, né, aquela coroa ali, representando a santidade do Senhor. Como também no seu caráter, porque a coroa trazia consigo responsabilidade moral na vida do sumo sacerdote.
Então, em Levítico 21:17, ao mesmo tempo que Deus proíbe, Deus também protege essas pessoas que não são escolhidas para servir a Ele, certo? Deus está protegendo essas pessoas e dando a elas também um favor, porque o texto vai falar, a narrativa do texto vai dizer que elas tinham o direito, embora não servissem, mas tinham o direito de comer, né? De comer também daquilo que o sacerdote se alimentava. O sacerdote repartia, a família de Arão, ela repartia com essas pessoas aquilo que eles tinham por direito das ofertas que eram oferecidas, tá certo? Hoje não existe mais nenhum tipo de sacrifício desse aí, tá certo? 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, o texto vai dizer que Deus separou, nós somos a geração eleita, sacerdócio real, né? Nação escolhida por Deus. Então, nós somos os sacerdotes de hoje. Todos aqueles que estão em Cristo têm o ofício sacerdotal de invocar a presença de Deus. E os méritos não são mais seus. Você não tem esse direito porque você tem ou não uma perna perfeita, porque você tem não os olhos perfeitos. Não, senhor. Você hoje tem os méritos e os direitos do Senhor Jesus. Nesse sentido, você está apto para entrar na presença de Deus e servi-lo de todo o seu coração. Agora eu quero bem breve tratar com você, à luz da Bíblia Sagrada, a respeito dos símbolos espirituais que representam os defeitos que os levitas não podiam ter para poderem servir a Deus. Você sabe que tanto os sacerdotes quanto os levitas eram os que serviam no tabernáculo, né? Tanto na parte de dentro, interna, como na parte de fora, eles serviam no tabernáculo. A primeira cegueira, o primeiro defeito, melhor falando, que Deus está ali falando, no versículo 18 do capítulo 21 de Levítico, que o levita, o sacerdote, não podia ter, era a cegueira. A pessoa não podia servir a Deus cega. Não podia. Deus estava proibindo aquelas pessoas servir a Deus. Veja o que diz Mateus capítulo 6. Veja o que diz Mateus capítulo 6, versículo 11, versículo 22, a respeito da cegueira. O texto diz assim: são os olhos, melhor falando, a respeito dos olhos, são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Porém, se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que há em ti sejam trevas, quão grandes trevas serão. Então você vai observar que a visão do sacerdote era algo muito importante. E Deus considera essa visão em nós, no contexto espiritual, algo muito importante. Eles precisavam servir vendo aquilo que tocavam. Né? Por quê? Porque tudo aquilo que eles tocavam tinha uma representação espiritual. Então eles precisavam ter a realidade da visão física num contexto espiritual. Seus olhos estavam fixando o mundo espiritual. Tudo aquilo que eles tocavam representava o mundo espiritual. Então, no reino de Deus, para servir a Deus, você precisa ter olhos espirituais. Tem pessoas que vê tudo de forma carnal, né?
é uma pessoa que não tem espiritualidade naquilo que enxerga, só olha pelo lado carnal das coisas. Então, está na hora de você purificar seus olhos, pedir para Deus iluminar os seus olhos e dar a você visão espiritual das coisas que Deus tem para você e das coisas que você faz para Deus. Então, a visão espiritual no reino de Deus para servir é algo imprescindível. Você não pode enxergar as coisas só pelo lado carnal das coisas. Tem gente que só olha o lado físico, material. Nunca enxerga as coisas de forma espiritual. Também tem um outro detalhe. Você não pode também espiritualizar tudo que você vê. Tem gente que sai espiritualizando tudo que vê, né? Por exemplo, eu conheci um cidadão num campo do interior onde eu passei, que quando foi visitar a congregação, ele estava vendo um monte de coisa. Ele disse, um dia disse que viu morcego, e lá realmente tinha morcego. Outro dia disse que viu um vulto passando por cima do telhado da igreja. Quer dizer, no outro dia eu perguntei, rapaz, você não vê nada bom, você só vê coisa ruim? Então tem gente que sai espiritualizando tudo, né? Exagerado no sentido de ver as coisas. Então você tem que ter visão para servir a Deus, e visão espiritual. No versículo 18 ainda, Deus diz que o coxo não pode servir a ele. Ele diz, ó Moisés, fala para Arão que dos descendentes dele não pode um coxo, pessoas que andam se arrastando, inclinado de um lado para outro, servir a ele. O que isso fala no mundo espiritual? São pessoas inconstantes, que não têm o ritmo que deve ter na vida espiritual. Já viu pessoas que começam uma coisa, mas não termina? Ou às vezes não consegue acompanhar a fé, não consegue ser uma pessoa constante na obra de Deus. E fica difícil você até crescer no reino de Deus, não é? Você começa uma campanha, não termina. Você é aquela pessoa que conta comigo, mas no meio do caminho você desiste, né? São pessoas inconstantes, pessoas que andam de um lado só, não conseguem acompanhar a carreira que está proposta para mim e para você. Em 1 Reis, capítulo 18, verso 21, o profeta Elias chega para o povo que estava inconstante na fé, ora adorava a Deus, ora adorava Baal. Ele chega e diz, vocês têm que decidir. Ou vocês ficam de um lado, ou vocês ficam do outro lado. Não pode ficar de um lado e no outro. Tem que decidir. Tem pessoas que assim, não sabem o que quer. E o coxo, ele se arrasta de um lado só, né? A proporção que é melhor para ele andar, ele anda. E no reino de Deus não pode acontecer isso com você. Você tem que ter um ritmo só. Você tem que ter uma carreira proporcionada. Você não pode começar de uma forma, terminar de outra. Certo? Pense nisso. Veja se não existe alguma coisa coxo, se não existe essa paralisia em você, em mim. Um outro defeito que Deus disse que não podia ter para servir a Ele era nariz chato. São pessoas que, se fizer uma aplicação aqui, pessoas que não têm cheiro de nada, né? Ou seja, a pessoa que não tem cheiro de nada é porque não sabe fazer distinção do cheiro de Cristo e do cheiro do mundo. Não sente cheiro do pecado, né? Não tem sensibilidade daquilo que vem de Deus e daquilo que não vem de Deus. Ele sai misturando tudo, né? Então você tem que ter o cheiro de Cristo. Você tem que ter discernimento daquilo que vem de Deus e não vem de Deus. Você não pode estar absorvendo, né? Todo o ar que vem, todo o vento que vem, você absorve, não.
porque pode trazer um mal para você. Então são pessoas que têm um nariz chato, espiritualmente falando, são pessoas que têm dificuldade de servir no reino de Deus. Ela não sabe fazer distinção do cheiro de Cristo e do cheiro do mundo. E isso é imprescindível para servir a Deus. Como é que você está? Você faz distinção do cheiro de Cristo e do cheiro do mundo? Ou você já perdeu o cheiro de Cristo e para você qualquer cheiro é o cheiro de Cristo? Um outro problema que havia, que Deus diz que não podia servir, ainda no versículo 18, são membros crescidos. Deus fala, não pode ter membros crescidos, um braço maior do que o outro, né? Não pode ter uma perna maior do que a outra, ou seja, são membros desproporcional. Você já viu pessoas que uma hora é uma coisa e outra hora é outra? Numa área ela até cresce, mas na outra área ela é mirrada, não cresce, não sai dali. Pois é, Deus está dizendo que pessoas assim não servem para servir a Ele. Você não pode crescer só um lado do seu corpo. Já imaginou se um membro cresce e outro não? Fica desproporcionado. Se uma perna fica maior do que a outra, imagine, né? Então Deus está dizendo, tem que ter proporcionado. Deus está falando de equilíbrio. Você tem que ter equilíbrio no seu comportamento. Como você é? Você é equilibrado? Você é equilibrado no seu falar? Sua linguagem tem equilíbrio? As suas emoções são emoções equilibradas, sanadas? Como você é nesse aspecto? Como eu sou nesse sentido? Um outro problema que Deus diz que não pode servir se tiver é um pé quebrado. Imagina uma pessoa com o pé quebrado, ela não anda com segurança, precisa de muleta, né? Então, pessoas que servem no reino de Deus não podem ter pé quebrado, não pode viver dependendo dos outros, da fé dos outros. Ter pé quebrado é viver da fé dos outros, é depender que as pessoas acreditem em você. Se tiver alguém que diz, não acredito em você, você perde a fé, você perde a estribeira, você se desespera e sai da presença de Deus. E não é assim. Você tem que ter um firme propósito com você mesmo. Não pode depender dos outros para viver a vida de Cristo. Não pode depender da irmã ciclana para ir para a igreja, do irmão Beltrano. Não. Você não pode depender que as pessoas acreditem em você para você se manter firme na presença de Deus. Não, senhor. Isso é pé quebrado. Vamos consertar esse pé? Vamos lá. Um outro problema que no versículo 19 é que Deus fala que não pode também ter mão quebrada. A mão mirrada. Não pode. São pessoas que não conseguem estender a mão para ajudar ninguém, porque tem uma mão mirrada. Não consegue trabalhar, né, nesse sentido de alcançar algo que ela precisa alcançar. Tem a mão mirrada, e mão mirrada aqui fala de pessoas que não conseguem estender a mão à altura da necessidade de alguém. Nem para as pessoas e nem para a obra de Deus. É uma mão mirrada. Ela não consegue fazer nada com essa mão porque essa mão não consegue alcançar o objetivo determinado para ela. Então fica difícil, né? Servir a Deus assim. Servir a Deus sem essa disposição de servir as pessoas e ao reino de Deus. Pessoas que não se dispõem para ajudar ninguém e nem honrar a Deus com a sua própria vida. Aí Deus está dizendo, pessoas assim não servem para me servir. Ainda Deus vai falar que não pode lhe servir o anão, pessoas pequenas, de pequena estatura, pessoas que não crescem, tem sempre uma altura de criança, ou seja, é menino, né? Pessoas que não têm maturidade,
Passa um ano, passa 2, passa 10 anos na igreja, mas tem sempre atitude de menino. Tem sempre uma decisão de criança, imatura, né? E Deus não pode contar com uma pessoa que é infantil. Você precisa ter maturidade. Você precisa chegar a uma hora de crescimento. Você tem que crescer na presença de Deus. Você tem que amadurecer essa área aí, imatura, inconsequente, que você se atropela toda hora. Tem que haver crescimento. Caso contrário, Deus não vai poder escolher você para uma determinada função de responsabilidade. Por quê? Porque você é infantil. Volta e meia, você está se escandalizando com qualquer coisa. Você está brigando com todo mundo. Está xingando todo mundo. Está querendo ir embora da igreja por bobagem. Isso é criancice. Como é que Deus pode contar com você para algo de responsabilidade? Tem que amadurecer. Um outro problema é a bílida, ou melhor, a bélida, que é catarata nos olhos. São pessoas que não vê bem, né? Se formos fazer uma aplicação, catarata nos olhos são problemas na visão. Deus está dizendo, ó, tem que ser pessoas que tenham uma visão boa. Eu quero pessoas que tenham uma visão excelente, que não veja distorcido, né? Pessoas que não olha só o lado negativo das coisas, que vê pelo lado positivo das coisas. Ainda que as coisas andam mal, mas eu quero que ela seja otimista quando enxergar as coisas. Tem pessoas que são assim, tem bélida nos olhos, né? Que é a visão distorcida das coisas. Só olha as coisas pelo lado avesso da vida. Não tem otimismo. E no reino de Deus, para servir, você precisa de otimismo. Ser uma pessoa para frente, independente da situação. Principalmente quando a coisa estiver ruim para você. Tem que ter otimismo. Um outro problema é a sarna, né? Deus diz, ó, quem tiver sarna não pode me servir. O que é que a sarna faz? A sarna é uma doença infectuosa e ela deixa a pessoa inquieta, né? De tanto se coçar. O que é que isso fala pra gente? São pessoas inquietas e irritadas, porque a sarna traz irritação no corpo da pessoa. Então não pode. Você não pode ser uma pessoa inquieta. Você tem que ser uma pessoa tranquila para servir a Deus. Você não pode ser uma pessoa que se desespera por qualquer coisa. Você tem que ter quietude na vida. Tem que ter calma. Outra coisa é irritada. A sarna irrita, né, o corpo da pessoa. Tem gente que se irrita por qualquer coisa está irritando ela, está tirando a paz dela, está deixando ela irritada com qualquer coisa. Não pode ser assim. Você tem que ser uma pessoa de calma, de equilíbrio, né? Tá certo? Um outro problema que Deus vai dizer que olha que tudo isso é no corpo da pessoa. Todos esses sintomas aqui, esses problemas, são no corpo da pessoa, de quem vai servir a Deus. Deus vai dizer, ó, quem tiver impinge não pode me servir também. É aquela mancha que a pessoa tem no corpo, né? Aquela mancha aí. E essa doença também, que é chamada de impinge, ela irrita a pele também. E deixa a pele manchada, com a pele feia, né? Deixa a pele irritada. O que isso fala para mim e para você? Isso fala de uma vida limpa diante de Deus e diante dos homens também. Eu não posso ter apenas uma vida limpa diante de Deus se não tenho uma vida limpa diante dos homens. Por exemplo, você não pode estar servindo a Deus sem pagar aquilo que você deve. Pagar as contas certinho, procurar, né? Dever não é pecado, né? Mas tem que pagar. Você não pode estar buscando ser uma pessoa dependente de agiotas, entendeu? Você tem que ter uma vida limpa. Você tem que ter uma vida diante de Deus
e diante dos homens também, quando as pessoas olhar para você, lavar um homem de Deus, lavar uma mulher de Deus. De sorte que não tenha nada que ninguém venha falar mal contra você, mas venha glorificar a Deus. Jesus vai dizer, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras e assim possa glorificar o Pai que está nos céus. Então, como é que eu estou? Como é que você está diante de Deus e diante dos homens? Tem alguma mancha? Finalizando, o versículo 19 ainda, 23, vai dizer que Deus diz, quem tiver testículo quebrado ou lesado, não pode me servir. O que Deus está falando? Deus está dizendo que e exigindo que para servir a Ele tem que gerar fruto. Tem que ser uma pessoa que frutifica na presença dEle. Deus não aceita pessoas que não dão frutos no reino de Deus. No reino de Deus você precisa frutificar. E frutificar no seu contexto, né, é viver o caráter de Deus. Por quê? Porque tudo isso que nós falamos aqui, todas essas características de quem deve ou não servir a Deus, como ele decidiu, são características visíveis, físicas de uma pessoa. Elas tanto revelavam a vida do lado de fora, como a vida do lado de dentro de uma pessoa. Então você percebe que Deus tem interesse em como eu estou diante das pessoas. Deus se preocupa sim, Ele tem interesse em como eu estou visivelmente diante da sociedade. Porque a minha vida pública, ela tanto pode glorificar a Deus, como pode envergonhar a Deus. Pense nisso e veja como eu, começar por mim, e como você está para servir a Deus. Já está servindo? Veja como você está. Veja se essas características se arrogam a alguma área da sua vida, que é uma forma simbólica do corpo. Vamos orar? Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, tanto a minha vida como a vida dessa pessoa, ela precisa, Senhor, diante dos homens e diante do Senhor, ter uma referência. Venha nos ajudar a viver essa referência e viver aquilo que o Senhor está nos pedindo para viver no teu reino, para servir ao Senhor. Tenha misericórdia de nós e nos ajude a vencer esses limites da vida pública e da vida espiritual. Nós te pedimos nesta hora com gratidão, certos da tua bênção, em nome de Jesus. Digo amém. Deus abençoe você e ajude a você, a mim, a nós, a viver tudo isso que Deus está desejando que eu viva para servir e servir bem no reino de Deus. Grande abraço e a paz do Senhor Jesus.